Fala galerinha, tudo bem com vocês aí? Tudo certo? Começando pontualmente aí às 19 horas nossa real live, nossa live real aí. E a gente tá aí focando aí justamente numa live destinada pro profissional de TI. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal se aconchegar, se chegar. Prometo pra vocês que essa live aí vai ser foda, vai ser uma live bem massa, experiências na prática aí, né, sobre tecnologia, sobre profissional, sobre tudo que o profissional de TI, né, tá sofrendo, tá se aperfeiçoando aí nessa grande pandemia. Trazer a experiência prática aí de um profissional de TI, que é o nosso amigo Everton. Então, nossa live hoje tem a participação especial do Everton, brasileiro, que trabalha na Irlanda. Já está há algum tempo aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele há alguns anos aqui no Brasil, e ele teve esse sonho, teve esse desejo de trabalhar fora do país. E essa live vai realmente explicar aqui algumas dificuldades que ele enfrentou, que ele teve na vida aí. Enfim, vamos conversar com ele daqui a pouco aí. Vamos esperar o pessoal chegar, já faço uma introdução melhor e a gente vai conversando aí. Vou chamar a galerinha aqui nas mídias. Publicar aqui no Facebook, chamar o povo nos grupos. Legal, tô chamando o pessoal tá chegando. Como comentei, essa live aí vai ser justamente na teoria mesmo, né? A gente sabe que o profissional de TI tem vários desafios, né? Várias dificuldades e tal. E é justamente o Everton aí que teve bastante experiência, vai poder compartilhar com a gente essas experiências dele. Coisas boas, coisas ruins, o que ele enfrentou de coisas para compartilhar com a gente mesmo, suas dificuldades, como é que é o cenário aí na Europa, né, um profissional de tecnologia, quais desafios que enfrenta, o que é diferente lá, o que aqui se adequa, enfim. Eu vou chamar o Everton aqui, acabei convocando o pessoal aqui nos grupos também, já chamo ele para a gente bater esse papo melhor aí. O Everton tá aí também, já vi ele, Everton. Se quiser chamar aqui, cara, já conversamos aqui. Tá por aí, Everton? Tô tentando te chamar. O Aurélio chegou, o Gustavo também, Fernando, Ítalo. Aqui para nós. Marcela, tudo bem? E aí, Paulo, me ouve? Consegue me ouvir? Opa, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem com você? Tudo Tudo jóia? certo, cara. Aí já são quase Tranquilo? meia-noite, né? Sim, aqui é 11h04 da noite, 11 e mais ou 04. menos, para Como é ser que tá mais as coisas? preciso. Ah, tá tudo ok, cara. Graças a Deus, tudo indo nos conformes. Ontem tava trocando umas ideias contigo aí, você tava além da meia-noite trabalhando ainda, cara. Meu Deus do céu, muda o país, Ah, mas sim, você não é. muda o jeito de trabalhar, cara. Esse é o problema de... mais ou menos. Esse é o problema de trabalhar de casa, né, cara? Porque você acaba se empolgando, né? Tem algumas coisas para entregar, você acaba se empolgando e quando você vê o tempo passou e você nem viu. O tempo não vai, né, É, é. cara? Pois é, Não, cara, mas é legal, complicado se cara, legal. policiar com essa pandemia aí. Mas, Everton, eu quero primeiramente, cara, antes de a gente cair na conversa mesmo, aí nas experiências que você Uhum. tem aí, agradecer, cara, o convite, agradecer aceitar o convite aí, né, dessa live, de poder compartilhar, Uhum. cara, a experiência que você teve aí, né, essa transição de você sair aqui do Brasil, né, todas as dificuldades que você enfrentou aqui, também essa transição de estar vindo para a Irlanda, né, trabalhar, arriscar, ir atrás do seu sonho, né. O objetivo da live Ah, realmente é sim. essa, né, ser uma live da vida real, né, cara, porque é muito fácil encontrar cases aí de pessoas que já estão, assim, no nível bom na carreira, mas, assim, na vida, na prática, como é que foi, né?
qual que é as barreiras, quais as sim, dificuldades. Então, quero agradecer, eu acho que vai ser uma live bem massa, cara, para poder compartilhar com quem tem esse objetivo também, de buscar alguma coisa fora, como também de se aperfeiçoar também profissionalmente aqui no Brasil, né? ah, sim, não é uma honra, cara, imagina, o que eu puder divulgar aí para as pessoas que queiram fazer a mesma coisa que eu fiz, ou tenham um sonho de morar fora, de conseguir um trabalho fora, o que eu puder ajudar, para mim vai ser uma honra, certeza. Ah, bacana, cara. Legal. Mas assim, antes de a gente começar, se apresenta aí, cara. Fala aí quem que é o Everton, mineiro, né? O que que ele faz, onde veio, enfim, se apresenta aí para nós aí. É, na verdade eu sou um mineiro um pouco falsificado, né? Me identifico como mineiro, mas eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo, fui criado em Curitiba até os 18 anos de idade, e depois mudei para Minas. Eu falo assim que Minas assim me ensinou uma nova forma de viver, então eu me identifico como mineiro, porque o povo mineiro é realmente diferente, né? Então quando eu conheci o povo mineiro foi amor à primeira vista, tanto que minha mulher é mineira, né? Então foi onde eu me identifiquei, o lugar com o qual eu me identifiquei. Mas, bom, em termos de carreira, né? Trabalhei como desenvolvedor de sistemas no Brasil. Tive uma carreira de em torno de 10 anos, de 8, 9 anos como desenvolvedor, trabalhando no Brasil. Depois eu decidi vir aqui para a Irlanda. Já trabalho aqui como engenheiro de software há 2 anos, quase 2 anos, né? Mas moro aqui na Irlanda há 2 anos. Mas estou quase completando aí 2 anos de empresa, completo em outubro, né? Uhum. E completei 2 anos que eu estou aqui na Irlanda esse mês, né? Então, foi mais ou menos uns 3 meses de transição, né? Quando eu cheguei aqui para começar a trabalhar na área. Acho que não chegou a 3 meses. Mas Mas teve sou eu, esse o período Everton. inicial aí. É, mais ou menos uns 3 meses até eu conseguir arrumar um trabalho na área. Ainda estava me localizando aqui, entendendo como as coisas funcionavam aqui. Então, já em outubro eu completo 2 anos na empresa. Só meu primeiro emprego aqui, onde eu estou trabalhando ainda numa startup. Então, aqui eu já moro já há 2 anos. Completei esse mês 2 anos que eu moro aqui na Irlanda. Ah, legal, cara. Bom, Legal. deixa Para eu quem resumir aí. não, para quem não, né, a gente já trabalhou junto, teve a oportunidade de trabalhar contigo aqui no Sim, Brasil, sim. cara. Então, é uma experiência muito boa para nós aí. Você acabou tomando esse rumo fora. E tá chegando, o pessoal tá chegando. Eu vi o Douglas, que também, colega que trabalha fora Ah, é. também, Jussiane, Tem um João, pessoal entrando aí. tem um pessoal entrando aí, cara. E assim, pessoal, podem fazer pergunta à vontade, é um bate-papo mesmo. Então, eu tenho Uhum. aqui, na verdade, Só muitas faltou a curiosidades. cerveja, uma pena. Olha, eu tô com uma caneca aqui, cara, mas vocês não sabem o que tem dentro, então estou tomando aqui um negócio, mas fica na dúvida aí o É, que que é. Então, vocês podem ir fazendo pergunta pro Everton, para mim também, que a gente vai resolvendo, vai questionando o que for possível responder, com certeza tudo que consigo pedir aí, a gente consegue de alguma forma contribuir, né? E sem Everton, dúvida. assim, cara, como é que foi o seu desejo, assim, antes mesmo de você estar aí na Irlanda, o que que te despertou, né, cara? Para agora eu quero isso para minha vida, tal. O que que foi, assim, o motivador para você fazer esse trabalho aí, cara? Cara, isso era um sonho de infância, pra te falar a verdade. Eu sempre me imaginei, sei lá, não literalmente trabalhando fora. Isso foi depois de um tempo, mas na infância, de repente, vivendo, eu me imaginava mais morando nos Estados Unidos, por conta de ter uma tia que mora lá há muito tempo. E sempre Uhum. curiosidade de entender como é que era. Eu ficava me imaginando, nossa, viajando, no voo até outro Mesmo antes continente e de tal. entrar no ramo de Era uma tecnologia. ideia, exato, uma ideia abstrata, né? Tanto que na minha infância eu nem pensava em trabalhar com tecnologia. Eu gostava muito de ciências, né? De biotecnologia, vamos dizer assim. Meu sonho era ser cientista. Nada a ver com o que eu trabalho agora. Mas era um sonho distante. Até então era abstrato, né? E, e foi uma coisa que me motivou. Eu sempre tive esse interesse de morar fora. Aí, com o passar dos anos, eu fui me tornando mais um adepto da tecnologia. Começou quando eu ganhei meu primeiro computador e tal, e comecei a gostar realmente de tecnologia e via que realmente eu me dava bem com tecnologia. Comecei a estudar mais ao respeito e tal, construir minha carreira no Brasil, e aos poucos esse sonho abstrato foi se tornando mais, digamos assim, mais Com, alcançável, né? Com o mas passar dos anos. concretizando, né? Comecei a concretizar algumas coisas e tal,
da minha mudança para o sul também, depois de estar morando em Minas, depois voltar para o sul, trabalhar aí na, na, na Prate e tal contigo. Então foi assim, um dos divisores de água na minha vida. Foi uma primeira experiência que eu saí de dentro da... que eu morava com meus pais até então. Então eu deixei a casa dos meus pais e fui morar no sul novamente, sozinho, já com a minha mulher. Então era noiva, a gente era noiva, a gente casou um ano depois. Então, assim, foi uma experiência que já foi, vamos dizer assim, que já deu o gostinho de como era mudar totalmente de vida, tipo, sair de dentro da casa dos seus pais, de morar com seus pais, morar sozinho num lugar com mais de 1.000 quilômetros de distância. E tudo isso deu esse gostinho, né? Como é que foi um pontapé inicial, né, para ter esse diferente mindset, né? Pensar assim, pô, Já tava se virando agora sozinho, mudou né? tudo, né? Tava... Exatamente, agora mudou tudo, não é tão difícil assim deixar a família para trás. Eu sei, é difícil, ao mesmo tempo não, né? Se você busca alguma coisa na sua carreira. Então, às vezes a gente tem que se abdicar de algumas coisas, tudo vai de encontro aos valores de cada pessoa, então Claro. foi uma coisa que eu sempre queria fazer, né? Um pouco sair da casa dos meus pais, ter minha própria casa e minhas próprias coisas. Então foi um empurrãozinho que me deu esse gostinho de como era deixar família e parentes para trás e tentar minha vida num lugar diferente, né? Foi Entendi. tudo como começou, assim. Esse foi o Então, desejo aí, né, cara? Massa, exato. cara. Aí depois disso, né? Depois do trabalho aí aconteceram algumas coisas, né? Tudo começou aí eu e minha esposa a gente trabalhava na mesma empresa, que inclusive você. E minha esposa acabou perdendo o emprego, né? Então, Uhum. foi um pouquinho assim de toque do destino também, entendeu? Não foi mérito meu só, não. Então, ela acabou perdendo o Em vez emprego. de Aham. desesperar, né? Em vez de desesperar um Exato, negócio, realmente tem que achar pro lado positivo da coisa, né, cara? exato. Então, minha mulher perdeu o emprego. Aí, nesse meio tempo, a gente tinha uma vontade grande de fazer um intercâmbio, né? Eu e ela. A gente Uhum. estava tentando negociar umas férias aí, nesse meio período com a empresa, para fazer um intercâmbio de pelo menos um mês aí, por questão do inglês, para aperfeiçoar inglês e tudo mais. Sim. E a gente já estava com essa ideia em mente, né? De viajar para fora para fazer um intercâmbio. Aí minha esposa acabou sendo desligada da empresa. Aí isso meio que é, me acendeu ali a um toque, né? Porque se ela não estava trabalhando ali mais, Toledo é uma cidade relativamente pequena e a gente sabia que pro ramo dela ia ser complicado dela se recolocar, pelo menos na cidade de Toledo. Então eu sabia que eu sair da empresa também era uma questão de tempo, né? Tanto que quando a empresa entrou numa pequena crise aí, a gente conseguiu negociar aí uma saída da empresa de maneira Uhum. amigável. E isso foi uma das coisas que me ajudou, né, também a vir aqui no intercâmbio. E aí a gente usou essa ocasião aí para vir para cá, né? Lógico, depois disso a gente teve aí uns 3 meses de planejamento. Antes disso a gente já vinha se planejando desde o desligamento da minha mulher, então levou mais ou menos uns 2 meses para eu sair da empresa, 2, 3 meses. E aí a gente planejou tudo isso e depois que a gente deixou Toledo e voltou para Minas para a gente ficar um pouco com os pais, com meus pais e tal, com a família, ainda a gente já se planejou por mais 3 meses, né? Então não foi uma coisa assim de uma hora para outra. No total aí foram 5, 6 meses de planejamento. É, o Então, pessoal fala que, tipo, a maioria das coisas é feita no impulso e tal, né? Mas eu acompanhei um período aí e tal, o seu planejamento e, cara, planejamento é tudo, né? A gente já vem num sim, ramo de sim. tecnologia que precisa planejar, precisa fazer as coisas, e a mesma coisa aconteceu contigo. E eu me lembro, cara, que você comentou, até não sei se nem poderia, não sei se poderia compartilhar ou não, mas você comentou, cara, eu peguei todas as minhas economias que eu tinha, né? O acerto da Uhum. empresa, peguei tudo para poder realmente investir no intercâmbio e para sair fora do país, né? Então você É. abdicou, né? É um risco, né, cara? Você se arriscou mesmo pelo teu sonho, né, cara? Você e sua esposa, né? Eu vim assim com a grana a mais do que realmente precisava, porque por conta de algum imprevisto que poderia ter, né? Então eu trouxe praticamente todas as minhas economias para cá, não trouxe tudo também, mas trouxe praticamente tudo porque eu queria que desse certo. Então, se eu demorasse para arrumar algum trabalho aqui, alguma coisa nesse sentido, eu ia estar guarnecido, né? Do dinheiro que Entendi. eu e minha esposa a gente trouxe. Então a gente já trouxe, porque eu vim aqui como intercambista, né, inicialmente. Hoje eu tenho cidadania europeia, mas quando eu cheguei aqui eu só tinha um visto de estudante, né? Que aqui na Irlanda é um dos países mais facilitadores aí
para estrangeiros virem fazer intercâmbio aqui, que aqui o idioma oficial é a língua inglesa, né? Então, é isso que é até uma pergunta aqui, né? Eu escolhi a Isso é Irlanda. até uma pergunta que eu até aproveitar que você comentou para pedir mesmo, né? Nas Uhum, pesquisas que você fez, assim, é realmente o país mais, digamos assim, não tão difícil quanto o outro? Por exemplo, Londres, todo mundo fala em Londres, né? Eu vou tentar minha vida em Londres, tal. uhum. Eu tenho até meu padrasto que está morando em Londres agora também lá, mas foi uma perrengue, cara, para conseguir. Eu não sei como é que foi para você, para tua esposa aí, que vocês entraram como visto de estudante, né? Você comentou, Sim. né? Mas Eu a vim com pesquisa é visto de fácil? estudante, tanto eu quanto ela. Sim, você consegue entrar inclusive no próprio site do governo, é muito bem explicado, diferente dos sites governamentais do Brasil. É tudo explicadinho, regulamento, como funciona. Você vê alguns vídeos no YouTube também, de diversas fontes, tem canais especializados nesse assunto de intercâmbio. Então, assim, pesquisando entre os países, eu queria um país de língua inglesa porque eu queria aperfeiçoar meu inglês. Então, entre os países que eu pesquisei, né, o que oferecia uma maior facilidade, assim, em termos de visto de trabalho e tal, foi a Irlanda, né? Eu acho que tem também a África do Sul, alguns outros países também falam inglês, mas eu queria uma imersão dentro da Europa mesmo. Então, dentro assim da zona do euro, o único país de língua inglesa depois da saída de UK, né, é a Irlanda. Tem Malta também, né, mas é um país pequeno e na época que eu tinha visto para vir para cá, ela ainda não tinha essa facilidade do trabalho, sabe? Porque o que você, mesmo com visto de estudante para estudante de inglês, você Uhum. pode trabalhar meio período, né? Então você não consegue trabalhar a carga horária cheia, que aqui, se não me engano, são de 38 horas e meia por semana, se não me engano, chega a 40 horas por semana, que é a carga total que um trabalhador aqui na Irlanda tem, né? De trabalho Uhum. semanal. Então, o intercambista, acho que não sei se é 38 horas e meia ou 40, mais ou menos isso, o intercambista teria direito a trabalhar metade dessas horas. Então, trabalharia meio período e estudaria no outro período, né? Porque o curso de inglês, para te dar direito a esse visto, ele precisa ser de no mínimo 8 meses, entendeu? Então, Ah, entendi. na verdade, são 6 meses, você tem 2 meses de férias. Você faz 6 meses e um curso integral, que ele tem todos os dias, né? De manhã e às vezes a parte da tarde também. E aí você trabalha nesses intervalos, inclusive no seu período de férias, você consegue trabalhar as 40 horas, se não me engano. Mas, assim, te dá uma facilidade maior. Além de você estudar, você consegue custear essas despesas com o estudo, né? Então, essa facilidade foi que assim, aguçou mais o meu interesse de vir para cá, entendeu? E também, Não só na parte então do inglês, né? Você falou que são poucos países exato, ali que justamente já foi é, com foco do inglês, né? Claro, que era o objetivo inicial do intercâmbio, mas você pesquisou exato, realmente a parte do profissional ali mesmo, né, cara? O que que se também, adequa e tal. E você pesquisou bastante sobre para você se localizar, para você, eu quero morar em tal local da Irlanda. Hoje está em Dublin, né? Na sim, tô em região de Dublin. Dublin. Você Uhum. pesquisou o ramo de tecnologia aí? Você, vamos para essa Sim, região. pesquisei. Então foi um outro quesito aí que fez eu me interessar pela Irlanda. Antes de selecionar a Irlanda, eu estava entre Estados Unidos, Reino Unido, lógico, e a Irlanda. Só que Estados Unidos você só estuda, você não tem como trabalhar, é muito difícil você conseguir uma permissão de trabalho lá. Então, e além de ser muito mais caro para você fazer qualquer tipo de curso lá, né? Então você teria que estar Uhum. dedicado aos estudos. Então, a possibilidade de trabalho é praticamente nula. Então, você ia gastar muita grana. Então, é só para quem realmente tem muita bala na agulha. Reino Unido é mais ou menos a mesma situação. Eu acho que, eu não sei como está hoje, tá? Mas na época, me parece, eu não tenho certeza, porque já faz um tempo, né, 2 anos atrás, me parece que eles só estavam concedendo permissão de trabalho nesse mesmo esquema aqui da Irlanda para quem fosse cursar algum curso superior. E além disso, acho que você tem que fazer alguma prova para testar a sua proficiência de inglês. Eu acho que para curso de Uhum. idioma eles não dão visto de trabalho, entendeu? Não dão permissão de trabalho. Se eu não estou Entendi. enganado, talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu vi na época era isso. Então estava fora de questão também, além de ser bem mais caro também que na Irlanda. Tá aqui. E na Irlanda eu já estava recebendo muito brasileiro, então aqui até parece uma filial do Brasil, tanto brasileiro que tem. Tem tanto Mas brasileiro. já tá. Os brasileiros mais que já tinham o caminho, né? Já tem o caminho das pedras. Tinham vários canais no YouTube de brasileiros que já davam algumas informações de como vir para cá e tal.
Foi, inclusive, uma base importante de formação quando eu estava planejando intercâmbio. Então, eu achei mais proveniente na época, né? Que aí eu também conheci algumas pessoas por intermédio de rede social, falei diretamente com elas. E tinha um amigo nosso também que já estava aqui, conhecido nosso, de confiança. E a gente foi trocando ideia, cara. E ele foi, assim, dando algumas ideias positivas aí pra gente, falando que a situação dele estava bacana, que as coisas aqui estavam fluindo. Então a gente se sentiu confortável de vir aqui, né? Fazer a escolha para vir para cá. Então a gente fechou com uma agência de intercâmbio, aí intercâmbio de 8 meses, né? No caso são 6 meses de aula, mas o visto te dá permissão de 8 meses para você residir no país, né? Oh, que legal. Então você tem um curso de 6 meses e 2 meses de férias, né? Que você pode aproveitar para viajar à Europa, no caso. Né? Algumas pessoas vêm para só viajar, né? Outros vêm para ganhar Mas dinheiro. tem algumas restrições, né? Quando você tem o visto, você tem que ter uma carga horária eu não sei se é 80%, acima de 80% de presença, uma coisa assim. E, e a sua escola de inglês fornece relatórios constantes para o governo, para estar acompanhando essa situação do seu visto de perto, né? Que tem muitas pessoas que vêm para cá e não se preocupam em estudar nem nada, só querem aproveitar ou só trabalhar, às vezes acaba trabalhando mais do que o tempo permitido, né? Na esperança de Sim. juntar um dinheiro. Então é mais ou menos isso. E com relação ali o mercado de TI, cara, você entrou aí e tal, pesquisou, e Ah, assim, sim, o que esqueci que é dessa parte. forte? O que que é forte ali de TI, em Dublin? Falando da região que você tá mesmo em Dublin, assim. Cara, praticamente todas as vertentes do TI são fortes aqui, porque aqui digamos assim, é como se fosse um vale do silício da Europa, né? Porque as principais empresas de tecnologia estão aqui, praticamente todas, tá? Que é um polo desse quesito, porque o governo irlandês dá alguns incentivos fiscais para essas empresas de tecnologia, então tem muitas aqui. Cheio de startup? Sim, muita startup, Microsoft, Google, Apple, IBM, todas estão aqui, entendeu? Todas estão aqui. eBay, PayPal, todas estão aqui. Então, por conta desses incentivos, né, e tal. E por a Irlanda ser, assim, digamos assim, um dos países de maior, não te digo, não maior, mas um país de língua inglesa, um dos únicos aí na Europa, né? Então Uhum. é um ponto meio estratégico entre UK e União Europeia, é uma ponte ali, né? Tanto que a Irlanda do Norte, inclusive, pertence à UK, então, teoricamente, a ilha pertence a duas confederações ali, vamos dizer assim, dois acordos comerciais, a parte de UK e a parte da União Europeia, né? Que é a Irlanda, onde eu resido, faz parte da União Europeia, mas a Irlanda do Norte faz parte de UK. Né? Então, Entendi. é inclusive um dos impasses aí para o Brexit. Mas enfim, voltando aí à parte do TI. Então aqui, o que está forte, né? Linguagem de programação em geral, Java, JavaScript, são aí as linguagens de ponta, Python por causa da parte de análise de dados, e também Deep Learning, essa parte de inteligência artificial também, está uma crescente muito grande e estão tendo muitas vagas, né? Essa parte de Data Science, né, principalmente, que é uma coisa que está crescendo no mundo inteiro, e aqui não ia ser Sim. diferente, né? A gente está passando por um projeto também de implantação, cara, de cultura data-driven, né? Então é realmente a gente ir para Uhum, a cultura dos dados, né? Então é mundialmente, exato, né, cara? É exato. um negócio que está bombando em todo mundo, né? Tá começando em todo mundo, né? Sim, sim, com certeza. Essa é uma tendência no mundo inteiro, né, cara? Então aqui não ia ser diferente. Aqui tem muitas vagas e assim, na minha área, posso falar mais assim da minha área, conheço as outras áreas também, mas posso falar mais da minha área, que eu sou desenvolvedor Java, especialista em desenvolvimento Java. Também trabalho com outras linguagens também, JavaScript, C Sharp, ah, um pouco de Python também, trabalho na empresa. Mas Uhum. assim, desenvolvedor Java, e se o cara tiver um bom conhecimento dos principais frameworks como Spring, uh, principalmente na parte de web e de aplicações corporativas, o cara consegue um trabalho aqui teoricamente fácil, entendeu? Porque tem muita vaga. Essa era a situação antes do coronavírus, né? Agora, sinceramente, eu não sei como é que tá. Foi engraçado, quando começou essa situação do coronavírus, nos 2 primeiros meses eu estava recebendo muita proposta de trabalho, Mesmo e agora deu uma empregado, tá diminuída. empregado já, estava Mesmo empregado, mesmo empregado. Ainda assim, o recebo muito pessoal, ainda. Uhum.
sim. Mas é tudo por Mesmo LinkedIn assim, ali. tudo por LinkedIn. Aham. Não, eu recebo de algumas da agência de recrutamento a qual me encaixou nesse meu primeiro trabalho também. Eu recebo algumas propostas. E diminuiu, você percebeu que diminuiu. Deu uma diminuída agora, aham, deu uma diminuída agora. É, e foi engraçado, nesses 2 primeiros meses deu uma crescente e tal, mas eu não sei muito bem como está o mercado. Eu sei que algumas empresas, algumas pessoas que eu conheço, elas estavam contratando antes da pandemia e quando começou a pandemia eles deram uma segurada, entendeu? Então eu não sei se estão esperando acabar ou se estão esperando virar o ano, eu não sei, talvez isso mude, esteja diferente agora, né? Porque o emprego Depende aqui, para muito você ter o uma ideia, mercado, o né? desemprego, pra você ter uma ideia, o desemprego aqui na Irlanda, cara, ano passado ele chegou em uma das menores taxas nos últimos 10 anos, né, que era 3% de desemprego. 3 Nossa. e 3,2, uma coisa assim. Agora já está em 22,3. Então, uma Nossa diferença senhora. grande, né, cara? Poucos meses, né, Do cara? número de desemprego. É porque aqui, eu acho que assim, aqui é uma tendência, é porque aqui nem tudo está aberto, a maioria dos pubs aí estão fechados e tal, e a economia, principalmente aqui de Dublin, gira muito em torno dessas lojas, muito em torno do varejo, né? Que também tem com restrições de circulação de pessoas e tal. E aqui também tem uma coisa que não tem no Brasil, que é a facilidade de contratação e demissão de pessoas, né? Por conta das leis trabalhistas no Brasil, que é aquela burocracia toda para exonerar uma pessoa, para contratar uma pessoa, aquele monte de imposto envolvido e tal, acaba dificultando um pouco, por isso que no Brasil não é tão volátil quanto aqui. Pode até parecer alto, né? Mas quando a economia voltar, provavelmente vai ter uma contratação em massa de novo e chegue mais ou menos ali dentro da normalidade, não como estava antes, mas no meio termo, né? Assim, o nível de Uhum. desemprego, né? Porque até Entendi, então cara. está tendo muita ajuda assistencialista aqui do governo. Um ponto que a gente até trocou uma ideia um tempo atrás é com relação ao trabalho mesmo, né? Como é que você entrou na empresa, né, cara? A Uhum. parte de recrutamento, o que que você teve que mudar, assim, né? O perfil do recrutamento aqui no Brasil. Ah, o pessoal te chama aí por contato e tal. O que que mudou para você? O que que você teve que se aperfeiçoar para conseguir um trabalho ali na Irlanda? Cara, foi até engraçado, né? Eu cheguei aqui um pouco no escuro, né? Apesar de toda a minha pesquisa e tal, de como eu teria que me comportar e tal, é muito difícil quando você tem que passar pela primeira vez, né? A primeira entrevista em inglês da vida, né? E eu me preparei, não vou negar que eu me preparei bastante. Eu chegava a acordar às 5 da manhã, estudava bastante. Depois eu ia para o curso, depois do curso continuava estudando, porque eu queria revisar toda a parte técnica, porque geralmente em entrevista de TI eles cobram muito a parte técnica, né? E aqui era algumas ferramentas diferentes, as quais eu não utilizava regularmente no Brasil, né? Eu conhecia, né? Mas muito pelo fato de eu ser autodidata e ter alguns projetos utilizando essas ferramentas, mas nada assim, um grau muito alto de uso, nada assim que envolvesse questões de performance e tudo mais para experiência mesmo. Então eu Uhum. conhecia as ferramentas, tinha estudado muito sobre elas, mas eu nunca trabalhava com elas na prática. Então quando eu vim aqui para cá, eu dei uma olhada no que as empresas estavam pedindo e tal, e procurei me atualizar. Então, fiquei mais ou menos aí nesse um mês e pouco, inteirando por conta da parte técnica, né? Depois ficou faltando apurar soft skills, né? Que no caso é o que eles levam em consideração nas entrevistas aqui. E o processo de entrevista aqui é bastante diferente do Brasil. Eu não sei como está hoje em dia, mas pelo que eu tive contato no Brasil, é uma entrevista muito mais dinâmica no Brasil, né? Aqui eles seguem um protocolo, entendeu? Toda empresa praticamente segue um protocolo, né? Então eles chamam aqui de uma metodologia de entrevista STAR, que é tipo tudo que tem um começo, meio e fim, que você tem que ter os pensamentos ali o storytelling que você vai impor na entrevista, ele tem que ter um começo, meio e fim, ele tem que ser direcionado. Então, e aí, geralmente eles repetem muito as perguntas e tal. Para Inicialmente ver tem se uma não está ligação, mentindo. exato. Inicialmente eles te ligam, é sempre o mesmo procedimento, eles te ligam, fazem uma entrevista por telefone. Na maior parte das vezes é só questão de RH, questões assim de perfil profissional e tal. Às vezes, por exemplo, eu recebi ligação do Google, inclusive, né? Quando eu estava aqui no primeiro mês, eu recebi uma ligação do Google, aí já era uma coisa mais técnica, provavelmente algum engenheiro já
que o Google é diferente de todos os aspectos, todas as outras empresas, né? A metodologia de contratação deles leva meses, né? Mas assim, Uhum. qualquer outra empresa, assim, no geral aqui, eles te ligam, faz uma introdução, algumas perguntas aí da parte de perfil profissional, né? Aí, aí você passando por essa etapa, eles vão te chamar para uma entrevista presencial, talvez eles te liguem de novo, mas é muito difícil, geralmente eles já te ligam para marcar uma entrevista presencial. Aí você chega, geralmente a primeira entrevista que eu fiz foi numa multinacional de crédito, que eles fazem análise de crédito financeiro, mais parte de validação de crédito, uma multinacional. Foi a minha primeira Uhum. entrevista em inglês, e quando eu fui fazer essa entrevista presencial, foi meio chocante, assim, né? Porque eu fiz uma entrevista com, no total, acho que foram 5 pessoas. Então, primeiro Na eu mesma fiz a empresa. entrevista na mesma empresa. Primeiro eu fiz a entrevista, Uhum. provavelmente, não vou dizer o CEO, talvez o CEO ali da empresa na Irlanda. Eu fiz essa primeira entrevista com ele apresentou a empresa, falou algumas questões da empresa e tal. Em seguida, eu fiz entrevista com dois profissionais da parte técnica, provavelmente eram dois arquitetos de software. Então eles fizeram algumas entrevistas técnicas, eu tive que resolver algoritmos no quadro, no quadro branco e tal. Fizeram algumas Caraca. entrevistas a respeito do que eu tinha colocado no currículo, né? Então, essa parte técnica foi 1 hora e 40 minutos praticamente, de parte técnica, entrevista técnica. A entrevista com o CEO foi mais ou menos uns 15, 20 minutos. A técnica foi 1 hora e 40, e depois eu tive uma outra entrevista com uma pessoa do RH, que aí já fez mais perguntas a respeito de soft skills e a parte do seu profile, né? O Mas foi perfil não foi profissional. no final, assim? Tipo, com o RH? Tudo no mesmo dia, do RH foi no final. Sim. Você Então, fez uma é mais ou imersão lá, então, o menos, dia inteiro na empresa. praticamente o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro. Então, eu acho que isso é só quando você vai ter seu primeiro trabalho aqui na Irlanda. Porque a partir do momento que você tem experiência aqui na Irlanda, cara, praticamente você não vai precisar muito disso. Talvez a entrevista técnica, né? Mas a entrevista vai ser Uhum. bem mais breve, porque você não precisa nem procurar emprego aqui depois disso, entendeu? Porque o mercado ele está tão movimentado que a partir do momento que você tem uma experiência no próprio país, ou tem uma experiência na Europa, cara, você nem precisa procurar emprego mais. É só uma questão de você decidir trabalhar e só se preparar para tal empresa. A não ser que você queira trabalhar numa empresa muito grande, como Microsoft, Google, que você tem que se preparar melhor, o processo de contratação deles é bem longo e complicado. Mas nessas outras empresas aí no geral, empresas até de grande porte, mas é você simplesmente se preparar, ver mais ou menos qual é a estratégia da empresa e tal, questão do produto, pesquisar um pouco sobre a empresa e focar na contratação, porque é, teoricamente você nem precisa procurar trabalho mais, as próprias empresas, os próprios recrutadores, porque os recrutadores recebem grana para contratar as pessoas, recebem uma grana bem grande, essas agências de emprego e tal. Uhum. Então, cara, você é assediado o tempo inteiro, a partir do momento que você tem um currículo bom, experiência, uma grande experiência na área, você é assediado o tempo inteiro por recrutadores aqui. A dificuldade, então, é o início, né, cara? Você ter um primeiro É o trabalho aí, início, porque assim, você vem de um outro país, uma outra cultura tal, e o pessoal realmente ali preza, porque assim, eles não querem investir, né? Eles estão pagando alguém Uhum, ali para investindo em alguém para detalhar bem o perfil, né, cara? Ver se adequa tal. E você comentou um sim. ponto bacana, cara, sobre a questão de cultura não, de soft skills, né? A hard Uhum. skills é o que vai trazer o dinheiro para você, né? Digamos assim, é a tua especialidade, teu Não conhecimento necessariamente, né? técnico, né? Então, o exemplo, né, no caso. E as É. soft skills, né? São nossas habilidades comportamentais aí, inovação, criatividade, resiliência, e tal. O que que você vê aí de diferente aqui do Brasil? O que que eles prezam mais? Ou é as duas coisas que prezam? Porque aqui assim, eu particularmente, né, cara, trabalho com tecnologia também, sou gestor de equipe. Cara, eu prezo muito mais, cara, pelas soft skills. Eu sabendo que, por exemplo, a pessoa, ela vai atrás de conhecimento, ela busca conhecimento, porque assim, tecnologia, o nosso ramo, cara, você é especialista no negócio, mas você tem que estar sempre aprendendo. Então, assim, cara, você tem que conhecer, tem que ter habilidade de aprender e desaprender rápido.
né? Para depois, né, e poder superar aí. Mas a Sim, parte de soft skills é difícil, cara, é difícil, porque assim, a pessoa é na experiência, no dia a dia, por mais que você tente capacitar, é muito da pessoa, né? E você precisou mudar sim. muito a teu comportamento, as atitudes para conseguir algum trabalho, alguma coisa diferente aí, pelo que você percebeu? Cara, mudar muito eu acho que não precisei tanto, né? Aqui, inclusive, foi uma oportunidade maior para evoluir na parte técnica, porque no Brasil, às vezes, é aquela questão do brasileiro, né? Às vezes você não fica 100% focado, ou às vezes nem 80% focado realmente no que você tem que fazer, porque tem aquelas distrações do dia a dia. Quando você vai para uma reunião, tem o seu amigo, aquele seu amigo que fala, e o Corinthians, e o Palmeiras e tal. As reuniões geralmente não começam no horário. E aqui eles fazem muito questão de que tudo comece no horário, que tudo siga de acordo com a cartilha, tudo tem que ser mais ou menos conforme o planejado. Então, ao mesmo tempo é uma coisa boa e ao mesmo tempo uma coisa ruim. Depois eu explico por que é uma coisa ruim. Então, é uma coisa bem bacana. Me ajudou a focar mais no trabalho, até mesmo por conta da minha dificuldade no inglês no início, né? Um pouco Uhum. tímido de falar com as pessoas em inglês e tal. Acabei focando muito mais no trabalho, sendo muito mais produtivo, inclusive. No Brasil acontecia muitas vezes de conversa paralela, às vezes desvio de foco, você acabava perdendo muita produtividade por isso. Aqui uma coisa que eu aprendi com eles é ser mais produtivo. Uma outra coisa interessante também, que também tem a ver com produtividade, é você simplesmente falar as coisas na cara. Tipo, não tem embromação. Se você fala que você não vai fazer uma coisa, você fala não. Eles não têm problema nenhum de falar não na sua cara, entendeu? No Brasil parece que é uma coisa meio deselegante. É uma coisa que eu aprendi aqui. No começo eu estranhei também, mas agora eu já me acostumei, inclusive eu faço a mesma coisa. Então, falo assim, não dá pra fazer, não dá pra fazer, simplesmente não. E o não te poupa tanto esforço. Cara, muda a sua vida, sabe? Falar não, você saber, você aprender a falar não, que o brasileiro ele não sabe falar não. Quando você vem pra cá e você aprende a falar não, né? É lógico, não de forma rude, mas você fala não, simplesmente falar não para as coisas, né? E falar a verdade, simplesmente não enrolar, né? Falar aquilo, Sim. a realidade nua e crua, né? Dentro do ambiente de trabalho. E é legal que todo mundo aceita numa boa. No Brasil, se você começa a ter uma postura desse tipo, é, talvez as pessoas achem meio estranho e você acabe ficando meio isolado, ficando meio numa situação meio ruim dentro no meio da sua equipe, né? Envolto a sua equipe. Talvez você fique numa situação meio delicada, né? Uhum. Mas aqui é super normal. Então, se o cara tiver que falar não, ele fala não na sua cara, simples, curto e grosso não. Entendeu? E pra eles é normal, tipo, não tem nada de ofensivo nisso. Então foi uma Entendi. coisa também que assim, é libertador, quando você começa a falar alguns nãos. Você pegou a E, vontade, você pegou o gosto de falar não, tudo é não daí, né, cara? não que tudo é não, né? E agora eu vou falar a questão negativa desse tipo de comportamento aqui, entendeu? Que é onde o brasileiro se destaca. Então, aqui, como eu te falei, tem que ser tudo conforme planejado. Então, isso se aplica muito nas tarefas do dia a dia. Então, inclusive, pessoas que trabalham comigo, pessoas que eu conheço, irlandeses e europeus, em geral, pessoas não latinas, né? Eles querem fazer as coisas conforme a cartilha. Se está escrito para ele fazer A, ele vai fazer A. O brasileiro vai querer fazer A e B. Ele sempre quer dar o algo mais, né? E o brasileiro é Ah, é? criativo nas formas com as quais o brasileiro trabalha. Legal, Então, cara. algumas empresas, quando começam a contratar brasileiros, eles não param mais, entendeu? Porque realmente o brasileiro se destaca. Uma também que o cara cruzou o oceano todo, né? Arriscou tantas coisas, igual eu arrisquei na minha vida, para chegar aqui e não dar certo por conta de um capricho, porque eu não vou querer dar algo mais, porque eu não vou querer dar o meu sangue. Então, geralmente, esse é o pensamento brasileiro. E se você parar para observar, o brasileiro faz isso também no Brasil, né? Faz parte do brasileiro dar aquele algo mais, entendeu? Se puder fazer para melhorar o ambiente de trabalho, ele vai fazer. Inclusive tem uma brasileira que trabalha comigo, que ela é da parte de design, de UX, ela também está super se destacando, fez algumas mini revoluções lá dentro da empresa, sabe? Então, Até isso que eu questão até de queria, organização e tal. então, isso que eu até queria conversar contigo. Você falou assim, tem que seguir o protocolo, né? Então, eles são muito preto no Exato, branco. Cara, você falou assim, é exato. direto, é objetivo, é foco em produtividade. Tem o lado ruim, que é a inovação, você acaba deixando de criar algumas coisas, né? Tipo, porque você está muito ali, cara, você não tem uma visão sistêmica do negócio, Aham, talvez um nível mais para cima, de CEO, sei lá, algum setor de criação que tem esse foco, beleza. Você falou que ela fez, né? Essa brasileira fez algumas revoluções.
Como é visto isso perante os outros irlandeses, por exemplo, o irlandês ou qualquer outro europeu que trabalha contigo? Ela está criando, ela está se destacando, entendeu? Como é que fica essas pessoas? Gera ciúme, que nem, tipo, às vezes aqui no Brasil tem muito isso, né, cara? Como é que é aí, sabe? Ó, eu não sei, pelo menos eles nunca demonstraram nada, né? Inclusive, essa brasileira foi contratada depois que eu entrei na empresa, foi o primeiro brasileiro que eles contrataram, eles gostaram muito do resultado. Quando eu entrei na empresa, comecei a entregar os projetos aí de sucesso que eles estão utilizando até agora. Então, como eu te falei, era focado, eu entrei querendo fazer a diferença, então eles gostaram muito do meu trabalho. E aí eles deram prioridade para essa brasileira, inclusive perguntaram o que eu achava dela, porque eu tinha conversado com ela e tal. Inclusive, perguntaram a minha opinião na época que estavam contratando ela. Foi interessante essa abordagem deles. E, cara, sempre o feedback foi muito bom. E também a respeito dos colegas de trabalho, o clima sempre é muito bom, sabe? Todo mundo muito respeitoso e tal. E quando tem que... As festas também são super legais, somente com os irlandeses aqui também, o clima sempre super legal, super bacana. Então eu nunca vi nada nesse sentido, assim, de ciúme, sabe? Eu acho que eles são muito profissionais, assim. Eles são... Tanto que é muito difícil você fazer amigos do trabalho aqui. Até entre os irlandeses, eles têm essa fama. Não só irlandês, acho que o europeu no geral, o não latino, né? Então tem muita Aham. dificuldade de fazer amigos do trabalho. Geralmente você tem os seus amigos do dia a dia, que você conheceu, sei lá, na escola, ou que você foi para faculdade junto. Amigos de muito tempo, eles fazem amizade assim de muitos anos, assim, para você chegar no grau de amizade de um irlandês, né? É uma amizade que dura por muitos anos. Sim. Então no trabalho é extremamente difícil eles fazerem amizade. Geralmente você sai assim para as festas de confraternizações da empresa e tal, e não passa disso. Ninguém convida para ir na casa de ninguém, é muito difícil isso acontecer, entendeu? Então eu acho que é tudo muito profissional, eles não deixam esse lado pessoal influenciar, entendeu? É lógico que não é uma regra para todo mundo, mas o que eu vejo no geral é que eles são muito mais profissionais nesse sentido, eles não deixam as emoções afetarem, são muito Então, se mais você está frios nesse quesito. destacando, você está se destacando, parabéns para Exato, você, eu estou aqui fazendo o meu, parabéns para estou você. ganhando o meu. Então, Você é valorizado de acordo, então eu não tenho o que reclamar até agora. Então, quando dá resultado, não é, eu acredito que não seja uma regra para todo lugar, mas no geral você é recompensado e acho que toda equipe ganha e todo mundo percebe isso, todo mundo mantém assim o grau de profissionalismo, entendeu? Então, eu acho que é bem bacana, não é muito assim como no Brasil, essa questão de ciúmes, essa questão que o brasileiro ele é mais caliente, né? O sul-americano ele é mais caliente e deixa às vezes as emoções aí acabarem atrapalhando a, a questão do ambiente de trabalho, mas eu sinto que aqui é totalmente diferente, não é como no Brasil, entendeu? entendi. Então, E, mas assim, na questão do brasileiro em si, agora esse espírito do brasileiro de fazer o algo mais, cara, é super valorizado por eles aqui. Eles gostam muito de contratar brasileiros. Eu vejo em várias empresas, os brasileiros se destacam realmente, porque esse é algo mais, entendeu? Eu vejo lá pelo pessoal que trabalha comigo, né? E geralmente, é passada uma tarefa, aí precisa ser feita essa tarefa. Aí teve uhum, algumas oportunidades que eu tive que explicar para um dos desenvolvedores lá, porque era uma parte que eu tinha desenvolvido e ele precisava fazer uma manutenção e eu estava envolvido em outro projeto. Aí ele veio até minha mesa, me fez uma pergunta, como é que eu faço para resolver isso? Aí eu estava explicando para ele, aí só que você tem que dar um contexto para ele, explicar para ele, ó, para ele poder entender o que ele está fazendo, ele vai ter que entender um degrau anterior e tal, até chegar aonde ele precisa, para ele resolver determinado problema. sim. Mas aí ele, conforme eu fui explicando para ele, ele falou assim, não, mas o que eu preciso para resolver logo isso? Tipo, o cara não tá preocupado em assimilar o contexto, ele só quer resolver, ele me interrompeu, eu falei assim, não, mas o que você faria aí para resolver logo isso e tal? Mas eu falei, você não quer entender qual é o problema? Se acontecer de novo, você souber como resolver? Não, eu só quero resolver isso logo. Então costumo falar que eles são martelos. E martelo faz o quê? Só martelo o prego, entendeu? Então geralmente o Cara, isso, brasileiro isso aí, cara, é a isso é essência um do para o brasileiro, né, brasileiro, cara? exato. Então eles fazem só aquilo que foi falado para eles fazerem, ó. Faz isso e pronto, acabou. Então ele quer fazer o mais rápido possível e se livrar logo desse problema, entendeu? Então que sai mais ou menos desse planejamento, eles não encaram muito bem isso, entendeu? Tem que ser de acordo com o planejado, de acordo com o combinado. Se sai um pouco de acordo com o combinado, para eles é complicado, eles não sabem muito bem lidar com isso, entendeu? A gente é Agora, pro acostumado aqui, brasileiro faz né? parte da vida, né? O brasileiro faz parte da Pois vida, é. improvisa.
E as Resolver dificuldades que a gente problema, né? tem, exato, Cada dia que eles nem vem um imaginam, né? problema novo aí. É, as dificuldades que a gente tem, que eles nem imaginam, né, e tal, que o brasileiro passa, faz parte do dia a dia do brasileiro, então o brasileiro faz isso com um sorriso no rosto, e eles não entendem às vezes, né? Ah, Mas interessante, cara. é de se destacar, assim, É questão de nosso experiência, né? A povo aqui. dificuldade, né, cara? A dificuldade que você passa vai te agregando na tua vida e tal, e ali é ensinado assim desde da escola, provavelmente pro europeu, né, cara? De resolver o negócio ali e tal. Agora tá mudando bastante coisa também, algumas metodologias, né? Mas é Aham, interessante, cara, ver que é bem visto o brasileiro, que nem você falou, né? Tem mais pessoas aí, muito brasileiro entrando na Europa, enfim, para trabalhar, né? E uhum, uma pergunta também, cara, que até anotei aqui, que fizeram. Cara, tem muito indiano, cara, aí também. Tipo, a gente tem. vai ligar, eu, por exemplo, trabalho com grandes softwares, né, cara? A gente vai ligar no Uhum, suporte, vai ver alguma coisa, cara, tá lá nos Estados Unidos, mas é um indiano que atende. sim. Enfim, cara, muito indiano, cara. Cara, eu inclusive no começo, quando eu vim pra cá, fiz muita entrevista com indiano, e assim, 80% das entrevistas era com indiano, cara. Os indianos dominam assim a área de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Eles estão em todo lugar, entendeu? Então, não só na área de tecnologia, outras áreas também, né? Parte farmacêutica também tem muito indiano. Então, sem dúvida, indiano tem em todo lugar. Principalmente na E área de ele, e tecnologia ele, também tá e ele lotado. é o perfilzão assim, de tem indiano que trabalha com você lá? Não, já trabalhou dois indianos, se eu não me engano, na empresa que eu trabalho, mas no momento não tem nenhum, não. E É eles são só diferentes, de são um estrangeiro só perfil tem eu assim? e a outra brasileira mesmo. Ah, entendi. Cara, pra te falar a verdade, eu não sei muito bem do perfil deles. Provavelmente eles são mais focados, assim. Eu sei que tem muito, né, na área de tecnologia. Mas eu ainda não trabalhei com nenhum indiano, então não posso te falar, geralmente, Ah, qual o perfil que entendi. eles têm. Entendi. Mas assim, Everton, voltando ali à parte de soft skills, cara, o que que você falou nessa questão de ser focado, e também exige, o que que você Uhum. teve que, assim, mais desenvolver mesmo, sabe? Cara, eu penei muito nessa habilidade aqui comportamental, e é que é exigido em todas as empresas aí. Cara, pra te falar a verdade, aqui não tem muito segredo. Você, aqui o foco é mais questão de produtividade. E, assim, como eu te falei, tem essa questão deles serem muito profissionais, focarem muito em resultado, e tudo mais, talvez se a pessoa for muito comunicativa numa área assim de tecnologia, talvez seja o problema, entendeu? Se ela tem essa necessidade constante de se comunicar. Assim, eu sou assim, eu era assim também no Brasil, né? Gostava muito de trocar figurinha com questão de tecnologia. Acabei de aprender uma coisa nova, gostava de compartilhar com a equipe. Falar assim, ó que bacana isso. Uhum. Até uma forma de fixar o seu aprendizado, né? Quando você vai externalizar alguma coisa que você aprendeu, uma coisa que você julga interessante e tal, e você vai externalizar para alguma pessoa, você acaba fixando aquilo mais na sua mente. Então, ajuda, é uma ajuda de duas formas, né? A você fixar o conteúdo e você compartilhar com alguém, né? Então, eu acho tanto uma informação valorosa tanto para quem fornece quanto para quem recebe, né? Então eu comecei a fazer isso aos poucos no trabalho também, fazia muito com o meu chefe, que eu sento do lado dele e assim, os outros desenvolvedores ali, eles são mais em nível mais júnior, mais pleno talvez. Então às vezes eu senti um pouco de dificuldade de trocar figurinhas com eles, porque eles não estão mais ou menos no mesmo nível técnico que eu estou. Então o que está mais ou menos próximo do nível técnico seria meu chefe. Então, direto, alguma coisa nova que eu estou mexendo e tal, que tem a ver com o projeto, compartilhando com ele. No começo, ele teve uma certa resistência, porque às vezes ele está focado no que ele está fazendo e eu acabo falando sobre alguma coisa e ele. Então, como eu te falei, às vezes para eles às vezes até uma ofensa se você atrapalhar a concentração deles. Então, aos poucos eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Fico algumas vezes ele incomodou ele, né? Que aqui se eles não estão satisfeitos com alguma situação, eles não se preocupam em esconder essa insatisfação para você, entendeu? Eles simplesmente falam. Falo logo não. Então já fala assim algumas coisas que se fosse de brasileiro para brasileiro você entenderia como uma grosseria, mas como é um irlandês falando com um brasileiro que ele não tem a menor ideia como o brasileiro funciona, ele simplesmente fala, né? Então algumas vezes foi ríspido assim tal, mas
coisa da própria personalidade deles, né? Então a gente tem que se Cultura adaptar, a gente tá também, no país deles, a gente tem que se adaptar. Então foi uma das coisas que eu tive que meio que me policiar e entender a hora certa de trocar figurinha, entendeu? Mas ele acabou se ok. acostumando, entendeu? Mais ou menos como eu era, e acabou entrando na onda também, direto ele vinha me interromper também, trocar figurinha. Acabei convencendo mais um a aderir Quase, essa quase tá questão de querendo trocar mudar figurinha. aqui no Brasil, né? Tá quase querendo morar aqui no No Brasil Brasil já, também quase. era assim, né? Lembra? Na nossa equipe lá também, gostava muito de trocar figurinha. No começo ninguém trocava muito, depois acabou todo mundo entrando na mesma panela. Foi bem legal. Você comentou aí de que trabalha do lado, tá, estamos acabando, tem uns 10 minutinhos de live, que, cara, tem um monte de pergunta aí, mas Ô, vamos fazer louco, uma mas parte passou em tão 2 rápido. algum dia aí. Vamos fazer uma Vamos parte sim. 2 já, quase 10 minutos acaba já. Você falou Vamos. duas perguntas ainda aí, Everton. Você falou que trabalha do lado aí do teu chefe, né? Sim, trabalho É do isso lado que você dele. falou, Aham. né? E como é que é, cara, essa hierarquia ali? É diferente dos chefes aí? Só não fala da experiência que teve comigo aí, né? Mas os anteriores, como é que é a diferença dele? Claro que é um chefe irlandês, né? Provavelmente, tal. Cara, pra mim ali é um pouco diferente, né? Porque ele tem mais ou menos a aptidão técnica que eu tenho. A gente tá mais ou menos no mesmo nível ali técnico. Então é um pouco Mas é uma diferente do que eu tô hierarquia normal, acostumado, que né? nem aqui, né? Tem Assim, coordenador, ele é o CEO, gerente. aí ele é o CTO, né? Que é o líder técnico, vamos dizer assim, e tem o CEO, que é o dono da empresa, que é o Brandon, né? Então, Sim. ali eu respondo pro CTO, no caso, meu chefe direto. Cara, ali é só, assim, mais a passagem de tarefas. É legal que ele me dá bandeira branca para muita coisa, assim, tem uma liberdade muito maior, assim, de trabalhar com ele. Inclusive, eu sou totalmente responsável, faço a parte de planejamento. Estou fazendo praticamente o trabalho de arquiteto de software lá na empresa, né? Então ele me dá essa, Uhum. essa liberdade para fazer toda a parte Ele só me vem com um problema, vem mais ou menos com a abstração do problema e eu vou precisar chegar naquilo, vou precisar transformar aquilo num produto. Então é o que eu estou fazendo, inclusive, agora num projeto aí. E então eu comecei o projeto do zero, eu escolhi as ferramentas que eu utilizar, fiz toda a parte de documentação, treinamento de algumas pessoas. Então ele me dá liberdade para isso, porque ele entendeu que ele me dá um problema e eu consigo resolver, entendeu? Ele não precisa se incomodar. Sim. Então, inclusive, ele já deixou algumas vezes claro para mim isso. Então, assim, a diferença é que ele mete mais a mão na massa, entendeu? Ele é um desenvolvedor como a gente também, né? Além de ser o chefe. Então, mais um chefe técnico, né? Diferente das outras experiências que eu tive com gestores mais na parte de gestão mesmo, né? Gestão de pessoas e não tanto na parte técnica. Então ele faz, Então, teoricamente, essa parte de gestão de pessoas, mas mais ainda a parte técnica. mas aí correlaciona tudo que a gente conversou aqui, né, cara? Porque a gente tá pressupondo, ninguém é dono da verdade. Mas você falou assim, tipo, ali é muito mais focado, cara. O cara falou não pra você, tá tudo bem. Ninguém Uhum. ali invade muito o espaço do outro, cada um no seu quadrado, Exato. né? Isso Nisso que o é uma das brasileiro, principais. isso no brasileiro se destaca por questão de inovação, porque possivelmente não é tanto exigido de um líder, de um gestor lá, essa parte de gestão mesmo de relacionamento, como é exigido aqui. Uhum. Porque aqui tem muito ego envolvido, tem muito relacionamento envolvido, conflito que você tem que administrar. Então, o cara, querendo ou não, acaba focando um pouco mais no gestor ali. Claro que se muda de empresa para empresa, não é uma verdade para todos. Mas está muito Uhum. relacionado à cultura também do país, né, cara? Então, tipo, o CTO ali não só é o supervisor, o coordenador, o supervisor aí, no caso, não é só focado em gestão, né? Como aqui é bastante focado nisso. Sim, até mesmo porque é uma empresa de tecnologia e também a empresa ela é pequena, né? Eu Também. trabalho numa startup, então tem uma certa limitação de recursos, talvez se a empresa fosse mais departamentizada e tal, provavelmente seria diferente, né? Mas o que eu vejo assim nessas empresas de tecnologia, geralmente tem um líder técnico e é onde o pessoal tem mais contato. Às vezes é distribuída essa carga de trabalho, mais a parte de gestão de pessoas para outro líder. Então, ali, questão de promoções e tudo mais, talvez passe por uma outra pessoa, né? E ali a parte de liderança técnica seria mais a virtude da parte técnica, a parte de projetos em si, né? Então, Uhum. mas não é o meu caso. No meu caso, meu chefe ele tem as duas atribuições, tanto a parte de pessoas quanto a parte técnica. Só que ele é muito mais focado na parte técnica, porque ele é um dos nossos desenvolvedores. Então,
e põe a mão na massa mesmo, a maior parte do tempo, né? Imagina, Ele é né? responsável pela parte de infraestrutura também. Então, assim, é legal. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Um cara assim que aprende muito. E eu gostei, cara, de ter um líder assim mais técnico, sabe? Tipo, de estar ali mais junto de você no projeto. A gente já trabalhou várias vezes em pair programming, tipo, usando a mesma máquina, sabe? Codando junto e tal. Sim. Então, tipo, foi uma experiência muito legal, assim, muito bacana. Então, que eu nunca tive na minha vida, a primeira vez. Eu só fui ter aqui na Irlanda. Então, bastante Não, válido, mas, assim. É o que me chamou a atenção, assim, a diferença do que eu tô acostumado na minha carreira. tem estruturas aqui também, assim, de líder técnico, é o CTO e tal, então é bem parecido mesmo, não difere muito, né? Então, o papel é Uhum. bem legal. Temos aí, Everton, quase um pouco mais de 3 minutos, cara, e uma pergunta aí que não estava no script, cara. Uma pergunta aí para Uhum. você. Tipo assim, cara, o que que você hoje, para quem quer vir trabalhar, quem quer ir trabalhar aí na Europa, na Irlanda, enfim, o que que você faria de diferente, cara? O que que você não faria se fosse poder começar tudo do zero? 3 minutos, cara. Cara, talvez, talvez viria pra cá mais cedo, entendeu? Talvez arriscaria um pouco mais, porque quando eu cheguei aqui, que eu tinha mais era incerteza, eu não sabia muito, estava até desesperado, achando que. Porque eu sou muito preocupado com as coisas, acho que você deve compartilhar do mesmo sentimento que eu. Então a gente sempre espera o pior das coisas, né? Eu não sou assim tão otimista, eu costumo ser mais realista com as coisas. Então eu gosto da ideia de um plano B. Eu sei que talvez isso na maior parte das coisas não seja muito correto, né? Às vezes você precisa Sim. arriscar para chegar em algum lugar, mas eu gosto da ideia do plano B. Então, tanto que eu vim com bastante dinheiro para cá, para justamente não passar necessidade e tal. Mas o tempo estava passando, né? E eu super preocupado em arrumar trabalho na minha área. Eu estava até pensando em não arrumar um trabalho na minha área. Então, tipo assim, foi uma questão assim de pouco mais de 2 meses para arrumar um trabalho. Tipo, não foi um big deal, igual eles chamam aqui, né? Tipo, Sim. não foi uma situação desesperadora, mas para mim, cara, quando você chega aqui, é uma língua diferente, é uma língua estranha, não, mas é uma língua diferente, né? Até quando você chega aqui, fica parecendo estranho, porque você praticamente não entende nada do que eles falam, porque você se prepara com o inglês do Brasil, você chega aqui e parece que eles estão falando outra língua, é totalmente diferente, sotaque e tudo. Então, você fala assim, pô, mas eu não estou entendendo uma palavra do que eles estão falando, não é possível, eu estudei inglês durante um tempão e chega aqui e não Será entendo que eu tô no nada. país certo, cara? Será que eu desembarquei aqui no país certo? É totalmente diferente, é totalmente diferente. A vibe no Brasil é outra, do inglês lá do Brasil, você chega aqui, é toda outra coisa. Ah, legal. Aí, aí, tanta coisa passando pela sua cabeça, tanta coisa que você tem que fazer no começo, cara. No começo, você precisa tirar documentação, tira o visto, arruma um lugar para ficar, é uma correria imensa, cara. Tudo isso fica borbulhando na sua cabeça, então você tem que ter um certo preparo psicológico, entendeu? Principalmente no começo, que é punk, é punk. Não, nem todo mundo lida bem com isso, não. Uhum. Então, acho que foi um dos motivos aí aos quais eu fiquei um pouco perdido no começo. Eu fiquei um pouco bitolado com essa questão de, até preciso arrumar um trabalho logo. Acabei não escolhendo bem. Então, talvez eu viria com mais calma, me prepararia melhor, focaria mais em uma ou outra empresa que eu queria entrar, do que simplesmente querer pegar a primeira que aparecer, entendeu? Como foi Atacar de nesse meu caso controle. aqui. Graças a Deus eu dei sorte, entrei numa empresa bacana, mas eu escapei de cada uma aí, cara. Que Então, olha, ainda bem que isso é não deu importante, certo. né, cara? Nem tudo é flores, né? A gente vê a Europa tal, Exato. cara, mas tem coisa aí. Mas, Everton, último minuto, cara. Cara, eu quero agradecer de novo Uhum. aí você ter disponibilizado esse tempo. Está quase na hora de. Já está quase sexta-feira para você aí, né? Então, cara, obrigado de verdade mesmo. Acho que vai agregar Imagina, pô, muito para quem tranquilo. quer. Eu vou deixar Uhum. essa live aqui disponível só no YouTube, cara. Então, quem quiser lá, tem outros conteúdos também. E, de novo, Uhum. cara, parabéns pelo teu sucesso aí. Eu sei que você está criando uma carreira muito boa, cara. Eu te conheço há muito tempo e tudo que for para você fazer, você vai lá e faz, cara. Então, essa é a diferença mesmo. Muito obrigado aí, Everton. Imagina, eu que agradeço, é uma honra falar contigo aí. A gente tem algumas conversas bacanas e essa foi mais uma delas. Então, no que eu puder ajudar o pessoal aí, eu fico feliz. Perfeito, cara. Vamos marcar Beleza? uma parte 2 aí, vamos falar um pouco mais dos botecos de Minas aí. Com certeza, porque passou muito rápido, né, cara? Nem deu pra falar das coisas direito, mas vamos Ah, falar assim. cara. Mas beleza, cara. Beleza? Aquele abraço, Paulo. Abração, cara. Valeu, até Abração, mais. abração pra todo mundo aí. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado.